E aí, meninada do ensino médio, do COC, eu vou gravar um vídeo para nossa aula da quinta-feira, dia 7/5, de geopolítica. Só que eu vou mandar o mesmo vídeo para as 3 salas, porque é o mesmo assunto, né, que nós vamos estar tratando em geopolítica, que são as 2 primeiras páginas da apostila virtual que eu enviei para vocês, sobre orientação sexual. Então são 2 páginas para serem lidas, mais os vídeos complementares, né, que eu vou mandar sobre esse assunto, e mais essa explicação aqui. Bom, primeira coisa que gênero, né, é diferente de orientação sexual e diferente de sexo. Então, quando nasce uma criança, biologicamente define-se o sexo, se é um menino, se é uma menina, registra-se com o nome, né, masculino, feminino. Isso é o sexo, né? Quando a gente vai lá preencher vestibular, alguma coisa, está lá sexo, né? O M, o F, masculino, feminino. Muito bem. O gênero é a construção social que se faz depois do nascimento. E muitas vezes a pessoa que nasceu e foi registrada lá no sexo masculino, ela não se identifica como homem, e vice-versa. A pessoa que nasceu, foi registrada lá no sexo feminino, ela não se identifica como mulher. E essa é uma construção social de valores, a começar pela cor da roupa que se destina a um e outro quando bebê, aos brinquedos que se ganha, né? Então, por exemplo, os meninos ganham carrinho como se só os homens pudessem ter carro e dirigir. E as meninas ganham bonecas, bebês ali, como se só elas pudessem e tivessem a obrigação, né, de cuidar das crianças no futuro ali. Quando na verdade nós sabemos que as mulheres dirigem, nós sabemos, e para os machistas de plantão aí, o seguro para as mulheres é bem mais barato porque elas se acidentam muito menos. Né? Mas por que não? Por um motivo muito simples, porque são mais prudentes do que os homens, e que se acham muito, né, e acabam se acidentando com muito mais frequência, daí as seguradoras cobrarem mais dos seguros de carros que serão dirigidos por homens. Muito bem, então essa é a questão do gênero. Né? Pode ser que a pessoa não se identifique com o gênero que ela ali foi registrada, tal. E a questão da orientação sexual é uma terceira coisa, é com relação à atração que ela sente por outro sexo. Então uma pessoa pode nascer menino, se sentir mulher, né, no gênero no caso, mas ela pode ter qualquer orientação sexual, assexual, bissexual, homossexual, heterossexual, não tem relação com a questão do gênero. Né? Então isso é uma primeira distinção a ser feita. A segunda coisa importante que é falado ali no nosso artigo é com relação aos princípios de igualdade, né? Porque segundo os direitos humanos, todas as pessoas nascem iguais em direito e dignidade. Portanto, nós não devemos, pela orientação sexual ou por que ela não se identifica com o sexo que ela nasceu ali, ter qualquer tipo de discriminação, o que inclusive é classificado como crime. Então isso é muito importante. Nos últimos anos, conquistas importantes nesse sentido foram feitas. No caso do Brasil, leis de 2018, né, resoluções de 2018, garantiram a questão do nome social, por exemplo. Então, se a pessoa quer ir a um cartório e mudar o nome dela, por exemplo, ela foi registrada lá como José da Silva quando nasceu, mas ela quer ir lá e não precisa mais de advogado, de burocracia, e mudar para Maria da Silva. E ela nem precisa comprovar que fez cirurgia de mudança de sexo, como era antes necessário. Né? Então, sem passar por nenhuma burocracia, sem gasto, sem constrangimento, isso foi uma possibilidade. Antes também já podia há algum tempo, mas era muito complicado, e hoje ficou mais simples.
Isso se estende, por exemplo, às escolas, às universidades. A pessoa tem direito de ser, na caderneta de chamada lá, ela tem direito de ter o seu nome social, aquele nome pelo qual ela quer ser chamada. E tem direito também de usar os banheiros, vestiários, né, do gênero que ela se identifica. Eu sei que muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, falam, poxa, mas vão ter pessoas que vão se aproveitar dessa situação, tal. Olha, em qualquer circunstância, né, pessoas de todas as orientações sexuais, em todos os tempos, você tem aproveitadores, tá? Então, lógico que isso tem que ser coibido, mas não aumenta ou diminui pelo fato da pessoa usar o vestiário, o banheiro do gênero que ela se identifica, né? Mesma coisa nas empresas. Quando eu estava explicando essa matéria em Barretos, e lá as aulas são ao vivo, né? Ao vivo porque tem uma plataforma lá do Plural. Então o pessoal interagiu lá, alguém disse que numa novela recente, A Dona do Pedaço, nasceu homem, acho, né? Mas depois foi para o exterior e voltou mulher. Eu nem sei se fez ou não cirurgia, não entrei nesse detalhe lá. Mas ela então podia, na empresa que trabalhava, que acho que era de bolo lá da Dona do Pedaço, confeitaria, padaria, não sei, ela podia usar o vestiário das mulheres. Então, isso nas universidades, nas escolas, também nas empresas. Foram conquistas dos últimos anos, né, da legislação, muito importantes para as pessoas que sofrem grande discriminação. Essas conquistas não eliminam a discriminação, mas diminuem. Uma outra coisa muito polêmica nos últimos tempos aí é a questão da cura gay, né? Como se isso fosse uma doença e que deveria então ser tratado e curado psicologicamente. E havia brecha na legislação da OMS para isso, mas isso foi mudado. A OMS não classifica, né, essa não identificação da pessoa com o gênero, né, do sexo que ela nasceu ali, como uma doença. E não sendo doença, ela não aceita mais a possibilidade de tratamento, né? Se trata de doenças. Então fala assim, meu filho está estudando, então eu vou colocar no psicólogo que ele está com problema. Não é uma doença estar estudando. Se não é uma doença, não tem que ser tratado, não é um problema, né? Ele só está estudando. Mais ou menos, alguns estudam mais, outros menos, mas é uma situação que não configura uma doença. A mesma coisa com relação à orientação sexual. Então, se a pessoa tem uma orientação assexual, bissexual, heterossexual ou homossexual, ela não tem que ser tratada por isso, né? Isso segundo a OMS, né? Organização Mundial de Saúde, que congrega países. O Brasil, inclusive, é signatário, né? O Brasil concorda com essas. Eu não posso dizer se todos que estão no atual governo concordam ou não, né? Nem nos governos anteriores. Na verdade, a gente não tem essa certeza. Mas a legislação brasileira, a lei brasileira, concorda com as determinações da OMS. Particularmente, a minha opinião é que isso está corretíssimo, né? Não é uma doença, portanto não deve e não tem que ser tratado. Isso minimiza muito, porque nós temos várias histórias, vocês talvez se lembrem de terem assistido, ou eu mesmo posso ter comentado, de um filme que até concorreu ao Oscar, Jogo da Imitação, a respeito de um herói da Segunda Guerra Mundial, britânico, que desvendou, né, as mensagens secretas dos nazistas. Isso foi, essa interpretação dessas mensagens foi fator decisivo para que os aliados vencessem a Segunda Guerra. Então ele foi considerado herói, mas ele tinha uma orientação homossexual e por isso, naquela época, o preconceito ainda muito maior do que hoje, ele foi condenado à castração química, né? São injeções que existem vários tipos, mas enfim, que
faz com que a pessoa perca a libido, né? E diante de tudo que ele passou por conta da orientação sexual, ele acabou se matando. Então, no passado, né, quando as pessoas falam assim, no passado não tinha tantos homossexuais, bissexuais, não é que não tinha. As pessoas eram mortas, né? Aliás, em 7 países do mundo ainda a orientação homossexual, bissexual ainda tem pena de morte. Em outros não tem a pena de morte, mas tem outras penas. O Brasil já adotou pena de morte numa minissérie Liberdade, Liberdade, alguma coisa assim, que falava da Inconfidência Mineira, recente, 2018, 19 talvez, que tenha passado. Me lembro de um personagem que foi condenado à forca, né, no Brasil, justamente por ter um caso com um militar. Só que o militar negou que não era com ele e tal, e acabou escapando. E o outro rapaz acabou sendo condenado à forca. Então, por esse motivo, não aparecia. Na Idade Média, as pessoas iam para a fogueira. Então, elas se escondiam. Mas isso não quer dizer que não houvesse, né, não haja e não haverá sempre, segundo a OMS também, em torno de 10% da população. Então, com essas explicações, mais os vídeos que eu vou mandar e mais a leitura dessas 2 páginas, eu acho que vocês compreenderão o primeiro dos 3 temas da nossa prova mensal agora do segundo bimestre, tá bom? Beijão para todos vocês e qualquer dúvida vocês mandam no grupo de WhatsApp aí a pergunta.